eu faço parte da direção de proximidade regional do IAPMEI e também nesse âmbito e nessa ótica, queríamos trazer aqui uma sessão que fosse simultaneamente um guião, do ponto de vista mais macro, a Rita disse bem, eu estou muito habituado a pensar e a comportar-me como um macroanalista e, portanto, a olhar primeiro para as grandes linhas e depois sim tentar afunilar naquilo que é específico da minha organização ou do projeto que estou a acompanhar. E também é muito isso que nós gostamos de fazer no IAPMEI, não é? Que é no fundo trazer primeiro, deixar aqui as linhas mestras e depois eventualmente ter a porta aberta, e é isso que fazemos na proximidade regional, é ter a porta aberta quer quer nas vossas instalações, quer na nossa casa, conversarmos, conhecer-vos um pouquinho melhor e depois alinhar e pensar em conjunto convosco sobre as soluções que são mais próprias para cada caso. É sempre difícil falar em termos genéricos para toda a gente, incluindo toda a gente, portanto, eu guardaria, se assim me permitirem, esse momento da questão individual ou do caso específico de cada uma das empresas aqui representadas para conversas posteriores que teremos todo o gosto em continuar a manter. Um, de certa forma, aquilo que vos trago aqui hoje, e sim, começando já aqui pelo segundo slide, é efetivamente, por um lado, uma recapitulação muito macro daquilo que é o ESG e os fundamentos ESG, e depois como é que tudo isto desemboca nas principais linhas de incentivos e financiamento, e portanto é deixar-vos aqui um bocadinho esta visão macro disso, e depois falar um bocadinho com algum detalhe de cada uma das soluções de incentivos e financiamentos que temos ou que vamos tendo, porque já sabem que esta natureza dos incentivos e financiamentos é cíclica, é raro o programa ou a linha que está aberta a tempo inteiro. Este não é propriamente, diria, o melhor momento para a ação, mas é seguramente um dos bons momentos para refletir sem a pressão de ter um aviso de concurso muito específico aberto ou a terminar, sob pena de termos que fazer uma candidatura mais forte ou mais apressada, não é? Eh, Este primeiro slide, obviamente que eu não pretendo ensinar a ninguém o que é ESG, eu próprio não sou um especialista de fundo em sustentabilidade, sou um especialista em proximidade regional, em empreendedorismo, em investimentos financeiros, em comunicação, se assim o quiserem, mas não me quero fazer passar aqui por um especialista em sustentabilidade. Portanto, aquilo que vos trago aqui relativamente a este primeiro slide são os três pilares ESG, naturalmente, o ambiental e o social e a governança ou a governação, mas aquilo que tenho aqui por baixo que são, começam a dar algumas pistas sobre para onde se direcionam os incentivos e os financiamentos neste âmbito, ou seja, claro que aquilo que é mais evidente, até na nossa própria ação do IAPMEI tem sido o pilar ambiental, é por aí que direcionamos muito da nossa atividade. Aliás, ontem estive numa sessão também da nossa direção dedicada à economia circular, neste caso ao aproveitamento de águas. A semana passada estivemos com Costa e Ferreira, que se calhar muitos de vocês conhecerão como o Pão de Rio Maior, numa sessão dedicada às inovações nos processos e nos produtos, também muito relacionados com a eficiência na produção, com a eficiência na utilização das matérias, com a economia circular, e portanto é muito por aí que o próprio IAPMEI, temos o programa PMEs na Rota da Sustentabilidade, que também se tem debruçado muito sobre estas áreas, e portanto naturalmente aquilo que se calhar é mais evidente é o pilar ambiental, e aquilo para onde muitos dos incentivos mais recentes têm sido direcionados, têm sido para este pilar, o que não quer dizer que o social e a governança não tenham efetivamente lugar nesta estrutura de incentivos e financiamentos, e portanto também vamos falar um bocadinho deles e que passam exatamente por estas áreas, não é? No social também muito pelas questões da diversidade, dos próprios direitos humanos, do bem-estar dos trabalhadores, da qualificação. Na governança temos muita transição, muito ligada à transição de modelos de negócio para o digital, à transparência, à capacidade de reportar, ou, portanto, aos próprios dados, e, portanto, andará muito por aqui aquilo que são as linhas de incentivo e de financiamento que vocês podem aproveitar. No slide seguinte, eu quero-vos, no fundo, dar aqui uma indicação muito simples sobre algumas das vantagens
de ter de aplicar a filosofia, os fatores ESG da vossa empresa, também já, muitos de vocês já os conhecerão e que têm a ver sobretudo com, para já o acesso desde logo, e é isso que vamos falar aqui hoje, não é? O acesso aos incentivos e ao financiamento, é óbvio que hoje, quer em Portugal, quer a União Europeia, mas até, isto no incentivo público, mas até nos incentivos privados, no capital de risco, nos venture capitals, muita da conversa passa pela sustentabilidade, no próprio crédito bancário, no simples crédito bancário. O ESG e a sustentabilidade, num sentido mais amplo, estão efetivamente na base de uma maior acessibilidade, se assim quiserem, aos incentivos financeiros. Um, por outro lado, também, e ao contrário do que parece, pelo menos numa fase inicial, em que algum investimento, embora muitas vezes não tanto assim, depende da situação de cada um nesta transição para a adoção dos fatores ESG, há efetivamente uma redução de custos a médio e longo prazo, pode não ser a realidade no início, mas há também ganhos de reputação evidentes. É óbvio que o mercado hoje, por legislação ou por pressão social, sobretudo as novas gerações, pedem-nos efetivamente uma forma diferente de estar e, sobretudo, de utilizar os recursos e de não comprometer o futuro. Portanto, este ganho de reputação também é muito evidente na adoção dos pilares ESG e, obviamente, a atração de talento, não é? As pessoas hoje, nós vivemos durante os últimos anos uma crise grande no acesso ao talento, não só ao talento, aos recursos humanos em geral, não é? Ao capital humano em geral, mas sobretudo ao talento, e nós notamos isso na proximidade regional todos os dias nas empresas, e, portanto, esta esta dificuldade de acesso ao talento exponencia-se quando consideramos que efetivamente as pessoas hoje conseguem trabalhar ou querem trabalhar em projetos que tenham efetivamente um bom impacto social, uma boa política de sustentabilidade e, portanto, também tem, obviamente, um impacto muito interessante. Entrando então aqui isto foi uma visão um bocadinho mais genérica, mas entrando então aqui no Portugal 2030, aquilo que temos é, efetivamente, aqui um slide que exemplifica, eu diria, muito do que é a confusão que se sente, não é? Quando não se é especialista nesta área, quando não trabalhamos com esta área dos incentivos barra financiamentos todos os dias, a confusão vem muito daqui. Ou seja, todos sabemos que o Portugal 2030 é efetivamente um programa de financiamento das políticas europeias aplicadas aqui ao território português, as políticas de coesão da União Europeia aplicadas aqui ao território português. Sabemos que são 23 mil milhões de euros só para o Portugal 2030, mas se olharmos aqui mais para o lado direito do slide, aquilo que temos é efetivamente o porquê de ser relativamente difícil acompanhar, não é? São 12 programas temáticos divididos entre 4 programas nacionais, 7 temáticos e um de assistência técnica, e portanto no total são 12 programas e obviamente que é difícil dominar toda esta nomenclatura e acompanhar, e portanto vamos tentar também aqui hoje desmascarar um bocadinho desta estrutura e ajudar-vos e dar-vos aqui algumas dicas sobre como estar atentos àquilo que realmente importa no caso do ESG e da sustentabilidade, como dizia, num sentido mais lato, e interrompam-me e façam questões sempre que alguma dúvida ficar no ar. A ideia também é conversarmos mais do que estar-vos aqui a ler um PowerPoint, não é? No próximo slide eu então trago os 2 programas que, a meu ver, são mais importantes dos programas temáticos do Portugal 2030, que, a meu ver, são mais importantes para a questão do ESG. Obviamente que o compete é inevitável no âmbito, estamos a falar com empresas, ou essencialmente com empresas, e o compete é, por definição, o programa temático das empresas, não é? Aliás, ele é conhecido exatamente por isso. Mas mais importante do que esta constatação ou esta evidência é efetivamente dizer-vos que
O compete, especialmente os sistemas de incentivos à competitividade empresarial, que compõem, ou que fazem parte aqui do compete, têm no seu core, não é? A transição verde e, portanto, independentemente do tipo de projeto que estamos a falar ou do tipo de incentivo ou de aviso que está em aberto a cada momento, este chapéu de fundo da transição verde é inevitável, não é? E, portanto, é muito daqui que saem os investimentos produtivos, mas sempre com uma componente verde. Aliás, já vamos falar do princípio fundamental de tudo isto, eu diria, mas um bocadinho mais à frente. Mas tudo o que é economia circular, descarbonização, eficiências energéticas, eficiência nos processos produtivos, sai muito aqui do compete por culpa desta transição verde, e é, se vocês quiserem, muitas vezes um, um programa temático muito completo, eu diria, não é? Porque ele tanto apoia a questão física, o hardware, a maquinaria, os equipamentos, como depois também as componentes mais, os tais domínios intangíveis, que aparecem muito, por exemplo, na qualificação das PMEs. O Sustentabilidade 2030 não é tão conhecido, mas efetivamente é um dos programas temáticos do 2030. Se calhar, para quem já anda nisto há mais anos, também muito ligado à utilização eficiente dos recursos, não é? Ao Programa Operacional de Utilização Eficiente dos Recursos no âmbito do Portugal 2020, e que continua a ter avisos em aberto. Eu ainda ontem, por acaso, tive a curiosidade de ir consultar, e ele efetivamente mantinha aqui avisos tão diversificados como o apoio aqui ao combate, se quiserem, à erosão costeira, é efetivamente uma ação financiada por este incentivo, mas também questões de recursos humanos na qualificação para a transição para uma economia mais verde aparece muito aqui. Eu, por acaso, aqui não pus, mas o Pessoas 2030, de que também já falaremos um bocadinho mais à frente, eu diria, o terceiro programa temático ao qual devem prestar particular atenção. Obviamente, também aos programas regionais de cada uma das regiões onde se inserem, mas eu aqui estou a falar sobretudo dos temáticos nacionais, vamos lhe chamar assim. Portanto, dos quatro, há aqui claramente um inevitável, o compete, o Sustentabilidade 2030 também convém ser visto de vez em quando, da mesma forma que o Pessoas 2030. A seguir vamos ver também outra informação muito importante, que é efetivamente o dinheiro disponível nestes recursos, ou os fundos europeus que, no fundo, depois financiam todos estes programas temáticos. E, naturalmente, e sem grandes surpresas, como sempre aconteceu, vocês conseguem perceber aqui que quer o FEDER, quer o FSE+, o FEDER muito ligado ao compete, ok? Muito daquilo que é os avisos, os incentivos e linhas de financiamento disponíveis para as empresas saem deste bolo, que de facto é o maior, são quase 11,5 mil milhões de euros. Mas o FSE+, e eu chamaria muito a vossa atenção para isto, é efetivamente o segundo, e não está a uma distância tão significativa, serão 2/3 do valor, grosso modo, mas ainda assim são quase 7,8, não é? Mil milhões de euros, e daqui também sai muitos avisos financiados por este FSE+, sobretudo nas áreas do capital humano, da governança, mas também em outros que se calhar menos óbvios e que também falaremos mais à frente, que são os sistemas de incentivos de base territorial, não é? E que muitas vezes são financiados por este programa e que são importantes para as empresas, para os microprojetos muitas vezes, mas também para projetos de âmbito mais local. E às vezes, e deixem-me contar-vos aqui uma experiência que tive na minha vida dos gabinetes de apoio ao empreendedor. Aqui, quando a Rita dizia a experiência na montagem de gabinetes de apoio ao empreendedor, estamos sobretudo a falar de gabinetes de apoio ao empreendedor que surgiram no âmbito daquilo que era uma medida do IFP relacionada no fundo, com a disponibilização do subsídio de desemprego para a criação do próprio negócio, ou com linhas de microinvestimento, e que depois resultaram em entidades prestadoras de apoio técnico a estas pessoas, e também a grupos de desenvolvimento local, grupos de ação local, peço desculpa, os chamados GAL, que depois deram origem aqui a estes sistemas de incentivos de base territorial. E, portanto, há aqui uma panóplia de apoios e financiamentos também neste âmbito que são importantes considerar.
No próximo slide, eu queria vos mostrar aqui, sobretudo, o tal princípio básico de que vos falámos, antes de entrarmos na área da sustentabilidade, na área dos incentivos em específico. um, eu queria vos falar aqui do tal princípio fundamental que vos falei há pouco, que é o do No Significant Harm. E que, grosso modo, eu sempre gosto de falar de forma simples com as pessoas, e às vezes complicamos muito e hermetizamos muito aqui estas linguagens, mas no fundo o princípio do No Significant Harm nos diz é que nós não podemos implementar nenhum projeto neste momento que, embora, mesmo que ele tenha características sustentáveis, mas ele, visto numa versão, numa ótica global, holística, ele não pode efetivamente causar outros impactos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aos Objetivos do Pacto Ecológico Europeu, e portanto estamos a falar aqui de um princípio muito simples que é eu, independentemente do projeto e das boas intenções do projeto, eu não posso, de forma global, causar qualquer tipo de dano, ou pelo menos causar aquilo que que se considera um dano significativo. Claro que isto implica ter uma visão holística destas questões, implica ter efetivamente dados, porque sem dados nós não conseguimos, por um lado, medir, acompanhar, reportar, e até cumprir a taxonomia europeia, mas também não conseguimos nós próprios perceber se estamos efetivamente a fazer as coisas conforme planeado e a não causar nenhum dano significativo. E, portanto, isto é tão simplesmente o que nos diz aqui o princípio, que é não efetivamente, como o nome indica, não causar dano significativo, mas numa perspectiva holística, numa perspectiva global da vossa própria intervenção. Para vos dar aqui um exemplo muito claro, nesta tal sessão de que vos falava ontem, onde estive a representar também aqui a Direção de Proximidade Regional, dava-se um exemplo muito concreto que tinha a ver com a utilização de águas residuais, obviamente tratadas e em condições para regar e para manter toda a área do Parque das Nações, não é? Isto para fugirmos aqui a uma lógica exclusivamente empresarial. E aquela água, obviamente, que tem que ser, não é? Como é que eu defino a qualidade daquela água? Eu defino a qualidade daquela água não só com os parâmetros para regar a relva, mas depois ela tem que ser suficientemente segura para que os cães que andam a passear naquela relva eventualmente não bebam dali, se contaminem e que depois brinquem com as crianças e façam transmissão. Portanto, embora eu esteja a falar de regar alguma coisa, eu no fundo tenho que ter outras preocupações, tenho que perceber se aquilo não mata os animais, em consequência, se não há riscos de transmissão à cadeia humana, se eventualmente não oferece aqui outros riscos do ponto de vista da quantidade de água que eu preciso ou não preciso para efetivamente regar aquilo, se põe em causa outras cadeias de abastecimento locais, obviamente não para consumo humano, mas outras necessidades de utilização de água locais, e portanto é um bocadinho aquilo que, isto para ilustrar um bocadinho aquilo que nós vemos aqui do No Significant Harm, é efetivamente olhar de forma holística para as coisas e perceber se, apesar de tudo, eu não estou a incorrer em nenhum risco ou a causar algum risco adicional nesta tal transição climática em qualquer ponto do meu projeto. E, portanto, é muito olhar para os fluxos daquilo que são as nossas candidaturas, daquilo que são as nossas atividades e perceber se, em algum caso, eu não estou aqui a comprometer alguma coisa. Dito isto, efetivamente, nós também temos aqui neste slide aquilo que são as principais áreas de custos elegíveis para cada um dos pilares ESG. Como eu vos disse, atrás, o ambiental é aquele que oferece mais áreas e é aquele onde se concentra a maior quantidade de incentivos e de financiamentos disponíveis, mas e passa muito por aquilo que eu vos disse, não é? A transição energética no sentido de novos produtos e serviços com um design mais sustentável, ou com maior longevidade, passa muito pela descarbonização, passa muito pela substituição de fontes poluentes por energias
limpas portanto, andamos aqui pela economia circular e pelos resíduos e, portanto, andamos aqui muito nesta área que é relativamente incontornável e que, se nos lembrarmos, é aquela para a qual a própria União Europeia estabeleceu metas muito rigorosas, não é? No slide seguinte, eu juntei o social e a governança, porque eles efetivamente são menos evidentes, mas lá está, quer do ponto de vista da qualificação das vossas pessoas, quer do ponto de vista, no caso da governança, da transição dos modelos de negócio, da capacidade de eu efetivamente ter mais dados, de eu conseguir gerir as minhas marcas, gerir como vamos ver, por exemplo, no caso da qualificação, e portanto. Um, Estas áreas da transparência na informação, no caso social da diversidade e da inclusão. Portanto, estas áreas continuam a ser muito importantes e às vezes, pelo menos para nós e a APMEI, não são áreas evidentes, não são áreas que comuniquemos todos os dias, mas são áreas que efetivamente continuam a estar contempladas e fazem parte efetivamente de qualquer estratégia ESG. Claro que, e no slide seguinte, vamos ver que a adoção destes pilares ESG, isto para fechar aqui um bocadinho a nossa análise mais macro, tem efetivamente riscos e tem dificuldades, não é? Não vamos dizer que não há dificuldades de implementação, não há aqui, no fundo, mudanças significativas que temos que fazer ao nível da nossa gestão, ao nível da maneira como produzimos e recebemos dados, como produzimos, não há dúvidas que, por outro lado, a sua não aceitação ou não enverdarmos por este caminho, contraponto com aquilo que dissemos no início, nos traz danos reputacionais, nos traz maior dificuldades em atrair, por exemplo, o talento, e nos traz, sobretudo, também, lá está, maior dificuldade de acesso ao financiamento, não é? Portanto, um aumento de custos, em consequência disso também, há sempre um aumento de custos, porque maior ou menor é sempre necessário fazer algum investimento neste âmbito. Agora vamos entrar um bocadinho nos sistemas de incentivos, não a fundo, mas detalhar um bocadinho mais aquilo que dissemos até agora. Vamos esclarecer um bocadinho mais o que é que se quer dizer com isso do Compete 2030, porque depois o Compete tem efetivo várias tipologias de avisos e várias iniciativas que vão aparecendo ao longo do tempo. Aliás, agora temos dois novos inovações produtivas, seguramente mais tarde ou mais cedo teremos mais uma qualificação das PMEs. Não é preciso concluir nenhum processo de transição, seja ele por via da descarbonização, seja ele por via da produção de energias limpas, seja o que for, para aceder a um aviso seguinte no âmbito do Compete. Aquilo que é muito importante sempre ressalvar é que eu não posso candidatar-me a duas linhas de financiamento ou de incentivo para o mesmo investimento. Ou seja, eu se já financiei por exemplo, uma colocação de painéis solares, eu não posso ir à procura, por exemplo, de um incentivo que complemente essa verba que recebi. Eu tenho que candidatar outro projeto, tenho que candidatar outra iniciativa, mas não é necessário, obviamente, que, que as empresas já sejam elas próprias sustentáveis. Aliás, muitas das medidas têm a ver com isso, não é? Descarbonização, apoiar a transição para modelos de negócio mais sustentáveis. Portanto, o Portugal 2030 está muito pensado para apoiar nesse movimento e não depois do movimento, se fui claro desta forma. Diria que quanto mais, obviamente, e fazendo novamente a ressalva que é sempre importante, depende muito do aviso que estiver em causa. O mais importante numa candidatura é respeitar a elegibilidade dos custos que vêm no aviso de candidatura e ter um projeto coerente, bem alinhado e que faça parte integrante, que seja perceptível, que faça parte da estratégia de desenvolvimento da empresa. Há candidaturas que simultaneamente tocam os três pilares do ESG. Sim, não há. Ou seja, se quiserem de outra forma, o modelo não foi. O modelo do Portugal 2030 e dos respectivos programas temáticos não foi pensado do ponto de vista de divisão em pilares ESG, foi pensado do ponto de vista da sustentabilidade, entre outros aspectos, mas obviamente que sendo os fatores ESG ou os pilares ESG, conforme lhe quisermos chamar, aquilo que é mais central à vida das empresas,
nós podemos pensar neles e fazer uma candidatura que incorpore cada um dos fatores, desde que aquela temática de investimento seja elegível no âmbito daquele aviso de concurso, está bem? Tudo aquilo que eu vos vou falar aqui, obviamente, não podendo comprometer o IAPMEI, porque não somos nós que determinamos isto, mas lá está, olhando aqui um bocadinho para o mapa de avisos, estas coisas vão repetir-se e eventualmente vão andar muito à volta destas coisas, não é? Destes programas que podem mudar um bocadinho o nome, mas vão andar aqui um bocadinho à volta destas temáticas que estamos a falar. Ok, então, eu penso que já estão aqui a ver, no fundo, aquilo que são, e aqui já estamos dentro do sistema de incentivos à competitividade empresa, dentro dos sistemas de incentivos propriamente ditos, está bem? E eu separei aqui os quatro que, mais uma vez, mais tocam as empresas e as empresas que estão neste caminho da transição para uma economia mais sustentável e na adoção dos fatores ESG. O primeiro sistema de incentivos, o sistema de incentivos à competitividade empresarial, é aquele que é mais querido até do IAPMEI, deixem-me que vos diga, porque, entre outros, engloba o conhecido inovação produtiva, não é? Que já vamos falar um bocadinho mais em detalhe, mas também outros como a qualificação das PMEs ou a internacionalização das PMEs portanto, são sistemas muito, historicamente, não é? Eu diria, muito ligados às empresas, um, e que são, no fundo, muitas vezes aquilo que também aqui dentro da casa é o nosso core business, não é? Sobretudo aqui a inovação produtiva. Mas há outros, não é? O sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento, o SIID, também muito importante neste âmbito da transição verde, que é para não usar sempre a mesma expressão, mas há aqui outros dois, e sobretudo os de baixo, que não são tão conhecidos, não é? Que é o sistema de incentivos à qualificação dos recursos humanos, e o sistema de incentivos às ações coletivas. Este último que vos falei é particularmente curioso, porque em conjunto aqui com o sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento, que também pode ser, como já vamos ver, feito em co-promoção, de certa forma, e entre algumas aspas, a resposta do Portugal 2030 a uma coisa que já conhecemos bem do PRR, não é? Que são as agendas mobilizadoras e que também são aqui muito queridas da nossa casa. Isto porque nestes dois âmbitos, nestes dois temas de incentivos, há efetivamente, e já foi lançado até no primeiro semestre deste ano, um aviso a que se chamou de forma simples as mini-agendas, não é? Porque era efetivamente isso, eram consórcios mais pequenos e objetivos também eles mais pequenos, também menos financiamento, diga-se de passagem. Mas que tinha muito a ver aqui com esta lógica do consórcio, que é uma lógica que é cada vez mais transversal a todo o Portugal 2030, não é? Deixando-nos aqui esta nota, que é, mesmo nos projetos individuais, se eu estou a fazer uma candidatura individual, a candidatura é para a minha empresa, mas se eu incorporo aqui colaborações com o sistema científico e tecnológico, se eu incorporo aqui, eventualmente, no âmbito da economia circular, uma parceria com outra empresa, mesmo que depois eu faça a produção do produto que recebeu essa matéria na minha empresa e a candidatura seja individual, só minha, quanto mais coletivo e mais consórcio estiver presente na vossa candidatura, melhor também a vossa pontuação e isso depois vai se refletir na análise de mérito, porque efetivamente o próprio Portugal 2030 transversalmente tem muito esta lógica de que vamos lá parar com isto, cada um por si, e vamos tentar fazer coisas em escala, de forma maior e de forma cooperante, porque efetivamente eu acho que todos concordamos, ainda é uma das áreas que as nossas empresas e que a nossa sociedade em geral ainda não faz tão bem, não é? O trabalhar em conjunto, abandonarmos muitas vezes o nosso quintal, a proteção da nossa ideia, a proteção do nosso negócio e começarmos a pensar em quem é que me pode ajudar, quem é que já fez isto e como é que podemos fazer isto em conjunto até para credibilidade, dar solidez aqui ao projeto. E, portanto, estes dois da direita são muito importantes porque, para além de não serem conhecidos, são conhecidos das empresas, são muito importantes e têm tido muitos avisos também de candidatura e dinheiro disponível, e sobretudo numa fase, no caso, por exemplo, do SIID, em que nós precisamos efetivamente de chamar as universidades, chamar os centros tecnológicos para nos ajudar a desenvolver
mesmo que seja um produto que nós já tenhamos, mas um ecodesign mais sustentável, maior reparabilidade, ou simplesmente eu preciso de maior longevidade no meu projeto, preciso substituir componentes do meu produto que são poluentes por componentes que se calhar são mais amigas do ambiente ou fazem parte de cadeias de economia circular e, portanto, isso muitas vezes não é automático, e estes sistemas de incentivos, o SID sobretudo, é muito útil para este tipo de situações. Aqui no canto inferior esquerdo, no sistema de incentivos à qualificação dos recursos humanos, é também ele muito importante, muito gerido pelo IFP, como não poderia deixar de ser, não é? Mas é também ele muito importante porque quer a nível dos programas regionais, não é? Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve, quer também nos temáticos nacionais, ele vai tendo avisos de candidatura muito significativos, que vão desde medidas como todos nós conhecemos, como por exemplo este cheque de apoio, este último cheque, eu não me recordo o nome exato, mas este último cheque que houve do governo para financiar cursos na área digital para os colaboradores ou para as pessoas. Qualificação dos gestores, também já tivemos bastantes medidas neste âmbito, atração de talento, requalificação das pessoas, integração de estágios, também muito importante na área da inclusão e da diversidade, não é? Que é uma área muito importante no pilar S, que é nós conseguirmos efetivamente, quer a nível do equilíbrio do género, não é? Do género menos representado, e mais uma vez, outra expressão que vocês vão ver em quase todas as candidaturas do Portugal 2030, que é projetos que beneficiem o género menos representado naquela área de negócio, não é? E, portanto, um, isto para vos dizer que, efetivamente, os recursos humanos têm, nos outros temas de incentivos também, em todos estes que estamos aqui a ver, também um lugar. As coisas não são estanques, mas que este sistema de incentivos à qualificação dos recursos humanos tem, efetivamente, sobretudo, obviamente, esta lógica em mente, e isto aplica-se às empresas também, não é? Claro que muitos destes sistemas de incentivos se aplicam, sobretudo, a PMEs, mas, e cada vez mais, quer o SID, quer as ações coletivas, quer outro que vamos ver mais à frente, que é o regime contratual de investimento, está, este último até por design, aberto a grandes empresas. Bom, mas vamos falar um bocadinho mais das principais linhas propriamente ditas, aquelas que vocês veem. Este é um enquadramento mais genérico daquilo que são os sistemas de incentivos que vocês devem estudar. Aqui no próximo slide vamos falar então de uma das linhas, e eu, em vez de começar pela inovação produtiva, propositadamente comecei por esta, pela qualificação das PMEs. E comecei por esta porquê? Porque ela foi, para vocês terem uma ideia, no último aviso que esteve disponível, esta linha financiava projetos a partir dos 200 mil euros, o que gerou bastante controvérsia, eh, porque ela sobretudo apoia os tais domínios intangíveis, não é? E obviamente que se calhar na cabeça de muita gente, e com alguma lógica, o raciocínio é, eh, os domínios intangíveis não é suposto serem caros o suficiente para eu só me poder candidatar a partir dos 200 mil euros. Claro que o PRR, por exemplo, não o Portugal 2030, mas o PRR foi tendo outras linhas mais pequeninas, como os vouchers para startups, como o Coaching 4.0, por exemplo, que foram financiando também algumas destas áreas. Mas aqui no âmbito de Portugal 2030, e não vale a pena falar do PRR, até porque ele está em fase de encerramento e dali já não se espera nada de novo para as empresas, naturalmente, não é? Mas dizia eu que aqui estes 200 mil euros foram um facto marcante para muita gente e que infelizmente deixou muita gente fora deste incentivo, porque, e quando eu falo incentivo, só para clarificar, falo de financiamento não reembolsável, não é? Portanto, no fundo é isso que distingue o incentivo das linhas de financiamento. Às vezes nós dizemos estas palavras tão rapidamente que nos esquecemos que pode não ser efetivamente claro para toda a gente. Mas os incentivos têm esta componente, não é? Que têm parcialmente, quase sempre parcialmente, subsídios não reembolsáveis, ou subvenções não reembolsáveis, como se diz mais agora, não é? Mas esta qualificação das PMEs teve, ou tem aqui os tais domínios temáticos, e é muito importante no ESG. E porquê?
Porque ele apoia, por um lado, a transição, a digitalização de modelos de negócio, portanto, estamos sobretudo a falar de áreas não produtivas, portanto, estamos sobretudo a falar de áreas administrativas e áreas de gestão, e, portanto, ele apoia muito aqui a transição de modelos de negócio, não é? E, portanto, a capacidade de ter dados, a capacidade de, efetivamente, eu ter as máquinas a comunicar umas com as outras para me prestar informação, mas também a qualificação de recursos humanos para esta área da transição digital, o desenvolvimento a qualificação para que as pessoas possam aprender, no fundo, a desenhar novos produtos mais sustentáveis, a marca, as patentes, portanto, estamos a falar muito deste tipo de custos elegíveis, vamos lhes chamar assim, e que, um, e que são cada vez mais caros, não é? Igualmente a consultoria, há bocado falávamos do novo significant harm. Se calhar para muita gente o demonstrar, o organizar documentação que comprove ou que responda perante este princípio não é fácil, e se calhar precisamos de contratar aqui alguma entidade externa que nos ajude, pelo menos numa fase inicial neste trabalho, não é? E, portanto, estes custos imateriais têm e continuarão a ter ligação muito rápida ao Portugal 2030 e muito rápida, muito efetiva e contínua ao Portugal 2030, melhor dizendo, e efetivamente é algo que eu diria que muitas vezes é subavaliada a importância desta linha de incentivos, não é? Entrando então agora na próxima linha, que é a inovação produtiva, aqui, como eu vos digo, é efetivamente a prata da casa, para usar aqui a expressão que a Rita usou há pouco. Começando a história pelo fim, o inovação produtiva tem efetivamente aqui quatro tipologias de aposta clara, ou seja, a criação de novos estabelecimentos industriais, tem efetivamente aqui a alteração significativa dos processos produtivos, ou a expansão da capacidade instalada, a expansão também, eu diria, também ela significativa, do que é produzido ou uma alteração significativa dos próprios produtos e serviços produzidos. Quando é que significativa, muitas vezes estamos a falar aqui, por exemplo, de acréscimos, no caso da expansão da capacidade produtiva de 20% a 25%, quando costuma ser um bom benchmark para estas coisas, os tais 20% a 25% de capacidade adicional produzida. Mas estava a dizer há pouco que queria começar a história pelo fim, porque esta inovação produtiva, historicamente sempre foi assim, e mais agora no Portugal 2030, tem também ele a transição verde como o principal fator distintivo, não é? Eu não posso fazer nenhuma destas tipologias que vos acabei de falar sem que elas sejam sustentáveis, sem que elas resultem em novos produtos que tenham forte sustentabilidade, ou mesmo que eu consiga ter aqui eficiência nos próprios processos produtivos, eficiências na utilização de energia e, portanto, não é simplesmente eu querer pôr um novo produto no mercado ou querer criar uma nova unidade industrial para a minha empresa, eu já o tenho que fazer com o âmbito verde em mente, não é? Com esta lógica em mente. Obviamente que também, e aqui sim, historicamente, a inovação produtiva foi muito voltado para a exportação e continua a sê-lo, e portanto os produtos também convém que sejam capazes de competir em mercados internacionais, é uma mais-valia, mas mais uma vez, e obviamente também aqui a digitalização dos processos produtivos, portanto também tem aqui algumas componentes imateriais, como é evidente, transmissão de conhecimento, são custos elegíveis, mas eu diria que ela é sobretudo ao contrário da qualificação das PMEs, é sobretudo um incentivo físico, não é? É para estrutura, é para corpo, não é? Do meu projeto. Sem nunca descurar efetivamente aqui a área do investimento verde. É muito difícil vocês terem uma candidatura ou um aviso, não quer dizer que não venha a acontecer. Neste momento no mapa de avisos não está, portanto não quer dizer que não venha a acontecer. Agora, aquilo que tem sido norma e aquilo que já temos de histórico do Portugal 2030 diz-nos o quê? Diz-nos que esse tipo de tipologias de despesas são elegíveis num âmbito de qualquer outro projeto, não é? No âmbito porque
no fundo, o princípio do novo significant harm aplica-se àquilo que é uma atividade, um processo, um produto, algo que a empresa está a desenvolver, seja no âmbito industrial, seja no âmbito turístico, quer que seja. Um, portanto, essa nova candidatura tenderá, ou pelo menos é esse o desejo, que se vá beneficiar de um incentivo não reembolsável, e esse incentivo não reembolsável tem que ser dado se a empresa comprovar efetivamente que não prejudica significativamente o ambiente, não é? O do não significant harm. Um, Geralmente, quer no inovação produtiva, embora com verbas limitadas, quer no qualificação das PMEs, há sempre verbas. Eu lembro, vou dizer aqui de cor, com o risco de errar, mas penso que não estarei muito errado. Nos últimos inovações produtivas que encerraram, por exemplo, o limite para estudos, quer eles tenham a ver com projetos de arquitetura, de engenharia, quer que eles tenham a ver com consultoria para esta área da sustentabilidade, etc., o valor era de 15 mil euros, se a memória não me falha. E, portanto, há sempre alguma verba disponível. Agora, tem que estar incorporada no âmbito, ou seja, vamos dizer ao contrário, até ao momento. Que tenha vindo ao nosso conhecimento, e nós procuramos, obviamente que não conseguimos acompanhar tudo o que todas as entidades fazem, mas que tenha sido do nosso conhecimento, por exemplo, aqui na área da proximidade regional. Não houve uma candidatura do género, olha, eu queria demonstrar que aquilo que já tenho não causa dano significativo, não é? Não, tem que ser, até porque lá está, se recordarmos um dos princípios das candidaturas, da vinda aqui aos incentivos, trata sempre de começar um projeto de investimento e eleger custos no âmbito desse novo projeto de investimento. Nunca tem uma perspectiva, se quiserem dizer, para trás, não é? E, portanto, eu diria que é difícil que isso aconteça com um financiamento exclusivamente para este fim. Tiago, só acrescentar aqui uma Uhum. coisa que tem a ver com o seguinte: não é exigido às empresas um relatório da ENSH, é Exatamente. Uhum. exigida uma declaração da ENSH. Uhum. Claro que, em alguns setores mais problemáticos, pode ser pedido para complementar a declaração com mais alguma informação, mas Uhum. isto para dizer que não é necessário o relatório da ENSH. E acontecia, Rita, ou seja, por exemplo, se estão recordados no âmbito da descarbonização da indústria no PRR, ainda no PRR, eram pedidos, pelo menos no primeiro aviso, foi pedido que, no fundo, houvesse aqui uma entidade independente externa que atestasse, por exemplo, as emissões de CO2 que a empresa fazia antes da candidatura e aquilo que era o tal ganho esperado, a tal capacidade de descarbonização com a candidatura. Portanto, não é diretamente ligado ao Significant Harm, não é um pedido específico nesse âmbito, mas como dizia a Rita e bem, em alguns casos mais sensíveis, vamos lhe chamar assim, isso pode ser pedido. De resto, não. Obviamente que faz-me sempre lembrar aquilo que a Rita diz, faz-me sempre lembrar a história da mera comunicação prévia, não é? Pegando aqui noutro assunto, que é naturalmente que muitas vezes não vos vão pedir especificamente determinado relatório ou documento ou report, até pelo impacto que isso às vezes pode ter na execução dos projetos, mas o que não quer dizer que em sede de execução e de acompanhamento não se suscitem dúvidas e isso tenha que ser demonstrado com os tais dados. Por isso é que as candidaturas muitas vezes não promovendo especificamente a questão do reporte destas questões, prevê efetivamente incentivos para que a empresa passe a ter dados sobre os seus processos produtivos, sobre a sua atividade, e passe a ter métricas que o permitam demonstrar, não é? Porque eu posso, no âmbito do acompanhamento, posso chegar e dizer assim, olha, demonstra-me lá que a máquina efetivamente consome menos, ou demonstre-me lá que o seu produto incorpora, e por isso também se tem desenvolvido muito a história do passaporte digital do produto, e a União Europeia está tão empenhada também nessa área, porque efetivamente não sendo obrigatória a tal, não sendo obrigatório o tal report, ou tal relatório, como se dizia,
Não quer dizer que não seja obrigatório, entre aspas, ou sem elas, se quiserem, que se tenha informação se ela for solicitada. Isso é muito importante e está previsto nos sistemas de incentivos. Se estivermos a falar por exemplo, da utilização da IA no âmbito do processo produtivo, não é? Ela adapta o consumo energético consoante aquilo que se está a produzir, ou liga e desliga determinado equipamento que não está a ser preciso em determinada fase, ou recolhe dados sobre a procura de mercado e ela própria faz, no fundo, a gestão, a adaptação da linha produtiva àquilo que se está a produzir, fazendo o produto A e, por exemplo, não fazendo o B. Isso é elegível no âmbito do CIS Inovação Produtiva, mas se estivermos a falar de inteligência artificial de apoio à gestão, ok? Alguém que compila dados e faz relatórios, alguém que lhe produz, no fundo, componentes para o seu marketing. Isto já estamos a falar, por exemplo, da qualificação das PMEs. Portanto, sim, mas depois varia aqui dentro do sistema de incentivos à competitividade empresarial, aquele que é, e por isso é que eu disse que é muito importante termos isto claro, aquele que é o aviso que você pode usar. Ou inovação produtiva, no caso de coisas ligadas diretamente à produção, ou qualificação das PMEs, estivemos a falar sobretudo da componente administrativa, gestão. Fazendo uma pequena ressalva, que é, claro que eu não posso ter esse custo como exclusivo. Ele tem que, lá está, tem que estar integrado num qualquer outro projeto, até de maior dimensão. Não que a inteligência artificial hoje não esteja cara, efetivamente, e portanto não possa ser um custo que ocupe boa parte do incentivo, mas efetivamente não, eu não posso candidatar para colocar IA, o que não quer dizer, lá está, não quer dizer que no âmbito do Portugal 2030 não apareça um aviso simplesmente à transição digital, em que a IA é um dos custos elegíveis, como poderá ser a blockchain, como poderá ser qualquer outra área do digital. Não acredito e não li isso em lado nenhum que o Portugal 2030 possa ter um financiamento específico, um incentivo específico para que eu vá junto a uma consultora, no fundo, desenhar um plano, ok? Ou um plano de negócio, um plano de descarbonização, o que quer que seja. Mais uma vez, não quer dizer que no âmbito de um plano mais global, e reparem, nós muitas vezes, quando fazemos uma candidatura, nós estamos a fazê-la para a frente, ou seja, a partir do momento em que eu faço a candidatura e a submeto, é a partir deste momento em que eu submeto que conta efetivamente as despesas elegíveis que eu vou ter com essa candidatura. Geralmente este dinheiro pago às consultoras é pago antes da própria consultora, antes da própria candidatura entrar, porque eu preciso de muitos dos dados ou muita da informação que se calhar sai desse relatório para depois elaborar de forma mais assertiva, vamos chamar-lhe assim, a minha candidatura. E, portanto, por definição, que se eu pago alguma coisa a uma consultora à partida, este custo é logo não elegível no âmbito da legislação europeia, porque eu não a consigo incorporar nos custos elegíveis. Mas, mais uma vez, se o projeto tiver um âmbito produtivo ou um âmbito não produtivo, e portanto cai aqui nestas duas áreas que já vimos, que é a inovação produtiva ou a qualificação das PMEs, eu tenho efetivamente rúbricas para, na execução do projeto, hum, na execução do projeto, eu poder fazer alguma despesa com estas áreas de conhecimento técnico. Já foram, no fundo, criadas verbas específicas ou avisos específicos para a área da incubação, para a área dos centros tecnológicos, para a instalação de centros tecnológicos e este tipo de estruturas, sim. As restrições que existem, se calhar respondendo aqui de forma mais lata, as restrições que existem no âmbito dos incentivos europeus, também não necessariamente aqui do 2030, tem muito a ver com ou tipologias de investimento, por exemplo, defesa neste âmbito, não é? Porque agora também sabemos que tem sido feito um esforço grande e que vão ser linhas específicas para a área da defesa. Mas era neste âmbito do sistema de incentivos à competitividade empresarial, costumava ser uma área vedada, da mesma forma que o setor financeiro, da mesma forma que os jogos de sorte e azar não tinham acesso a estas áreas.
De resto, à partida, todas as atividades são elegíveis. E aqui o mais importante é efetivamente a tipologia, e quando eu digo à partida, só voltando aqui um bocadinho atrás, quando eu digo à partida, estou a dizer que depois tem que ser analisado cada caso em concreto. Mais uma vez, um, é elegível eu candidatar uma coisa que faça uso de combustíveis fósseis, mas a legislação europeia, depois, por outro lado, diz-me que estes projetos no âmbito destas candidaturas não podem ser apoiados por causa do princípio do não significant harm, ou seja, nada me impede de me candidatar. A possibilidade de eu convencer alguém de que um projeto deste tipo possa ser bom do ponto de vista da sustentabilidade é muito complicado, não é? Um, as SGPS, por norma, até não costumam ser elas a fazer as candidaturas. Ainda ontem estava a olhar para o caso de uma grande SGPS nacional, e por norma são as suas subsidiárias que exploram os estabelecimentos industriais, por exemplo, a fazer as candidaturas e não as SGPS. Íamos então aqui para o sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento, que era, se vocês recordarem, um daqueles que eu vos disse que é muito importante e muitas vezes subavaliado. Ele é muito importante exatamente por parte da conversa que nós tivemos a ter aqui agora, que tem a ver com esta necessidade de desenvolver processos, de desenvolver produtos, serviços mais sustentáveis, de olhar para a economia não num sentido linear, mas num sentido circular, e portanto eu se calhar tenho soluções que ainda não estão prontas para o mercado e para as quais eu não tenho know-how na minha empresa, e se calhar preciso daqui de uma universidade, preciso de um centro tecnológico, preciso de algum apoio para desenvolver este projeto sem a pressão da colocação no mercado, e o SIID vem, no fundo, acompanhar aqui, ou apanhar este espaço, não é? Que eu diria que até muitas vezes é um espaço prévio à inovação produtiva e à qualificação das PMEs, que é a necessidade de eu sozinho ou em cooperação, e este sistema de incentivos tem aviso nos dois âmbitos. Eu posso fazer isto sozinho, entre aspas, eu e um parceiro do sistema científico e tecnológico, ou posso fazer isto em consórcio, não é? Posso querer fazer isto com um cluster empresarial. Posso querer fazer cluster empresarial, não no sentido dos clusters como nós os conhecemos, mas aqui entendo mais no sentido de consórcio, né? Posso querer formar aqui uma equipa com a academia, com uma grande empresa, com PMEs, com diferentes entidades públicas, até se for o caso, que me podem ajudar aqui na fase de desenvolvimento e, portanto, naquelas TRLs mais iniciais de desenvolvimento de produtos e serviços, mas também de processos, não é? E lá está, esta fase requer muitas vezes muita investigação, requer efetivamente muito repensar os processos, e fazer coisas diferentes que nós já estávamos habituados, se calhar, a fazer há muitos anos, mas que agora o mercado também nos pede que façamos de uma outra forma e que o apresentemos de uma outra forma. E, portanto, esse sistema de incentivos ao desenvolvimento, à investigação e ao desenvolvimento, é particularmente importante, como já tínhamos falado, e eu acho que é algo que se devem considerar. Ele está constantemente aberto, quer na forma de aviso, quer na forma de manifestação de interesse, vamos lhe chamar assim. Ele está constantemente em aviso. E porquê que é, já agora, falando aqui um bocadinho desta história da manifestação de interesse, agora por acaso está-me aqui a falhar o nome exato desta figura jurídica, já me vou tentar lembrar, mas no fundo estas manifestações de interesses, ou registro de pedido de auxílios, estava aqui a tentar lembrar, e o nome correto é este, registro de pedido de auxílios, servem exatamente para quê? São, no fundo, momentos em que nós podemos candidatar uma memória descritiva do nosso projeto, portanto ainda nada em muito detalhe, e trancar uma data para o início de um determinado projeto, ou de execução de um determinado projeto. Isto porque eu disse há pouco e bem que eu só posso eleger custos no âmbito dos incentivos europeus do dia da candidatura para a frente. Eu não consigo eleger custos nunca com efeitos retroativos, não é? Agora,
a questão seguinte é o que é que acontece se eu, em março, tenho aqui uma oportunidade de mercado extraordinária, mas não tenho o aviso da inovação produtiva aberto, não é? Isto é muito frequente, acontece, o mercado tem lógicas diferentes e tem momentos diferentes da decisão pública, e enquanto não tivermos incentivos abertos em contínuo, e com pequenas paragens para análise, mas enquanto não conseguimos, se tivermos esta capacidade, eu corro o sério risco de ter uma oportunidade incrível, de equipar com uma determinada máquina e expandir um novo pavilhão da minha indústria, seja o que for, mas eu tenho momentos em que isto me acontece, não é? E estes requisitos de pedido de auxílios têm exatamente esta lógica, que é dizer assim, bom, eu quero me comprometer com uma candidatura, eu quero me comprometer com um projeto, fundamentalmente, e quero que, a partir de hoje, possam contar as minhas despesas elegíveis. Eu até falei aqui com um banco, falei aqui com um capital de risco, encontrei que tenho aqui capitais próprios e, portanto, tenho capacidade até de começar, é a situação ideal, não é? Tenho capacidade de começar a executar despesa e executar o projeto, mas gostava, entre aspas, de ser, no fundo, parabenizado, contemplado com incentivo de qualquer forma, não é? De qualquer forma, entendam-se, apesar de não ser penalizado por ter avançado com o meu investimento e não ter ficado à espera, não é? E, portanto, poder ainda assim ter aqui esta premiação no âmbito dos incentivos, não é? Que também é muitas vezes isso que se quer. Nós muitas vezes temos a lógica dos incentivos um pouco revertida, ou seja, achamos que o incentivo é um apoio para eu começar um projeto, e é, não é? Muitas vezes, mas ele deveria ser sobretudo visto como algo que permeia uma boa execução e dá margem à empresa para ir para o próximo projeto, não é? A lógica dos incentivos é uma lógica de iteração e desenvolvimento contínuo, não é? E por isso é que há bocado eu disse, não é empresa que não se penalizou, ou já fez determinado investimento, não tem que ser penalizada num próximo aviso, seja ele no âmbito do Compete, seja ele no âmbito do Sustentável 2030, seja no âmbito de qualquer programa temático, porque a lógica dos incentivos à partida em condições ideais é esta, eu executei um projeto, até tinha capitais, executei, candidatei-me no âmbito desse investimento que fiz e agora recebo um incentivo que me dá aqui margem para mais rápido do que eu esperava partir já para a próxima iniciativa. É a situação ideal, não é? Infelizmente não é o que muitas vezes acontece e, portanto, o registro de pedido de auxílios tem pelo menos esta lógica de dizer assim, ok, admitindo que não há aviso para aquilo que vocês querem, havendo registro de pedido de auxílios, eu posso submeter uma candidatura, desculpem, memória descritiva de uma candidatura, com os traços gerais da candidatura, com os objetivos da candidatura, mas ainda sem o detalhe, a granularidade daquela candidatura que eu depois vou efetivamente submeter e posso começar a executar despesa, obviamente por minha conta, porque não há aqui nada em concreto ainda aberto, mas posso começar a executar despesas com o benefício de poder recuperar mais à frente, não é? Abrindo o aviso e sendo o aviso, sendo a candidatura bem sucedida. Isto é muito importante para muitas empresas que têm efetivamente esta capacidade de ir para o mercado e fazer, e têm aqui estas parcerias com financiadores, com o sistema financeiro, etc. Não é? Pronto. Portanto, não desviando aqui do assunto do SI e ID, ele é muito importante. Ele é muito importante por isto, porque muitas vezes atua na pré-chegada ao mercado, dando aqui algo que o país bem precisa, que é um impulso à área do ID. Passando aqui para o próximo slide, entrando aqui no capítulo dos recursos humanos, nós de certa forma já falámos disto, eu não queria alongar muito mais, mas dizer-vos que efetivamente nós, quando olhamos para estas coisas, nós, e quando digo nós, digo muitas vezes nós e a APMEI, nós chegámos a ter um grupo de trabalho do capital humano em que se dedicou, no fundo, a tentar oferecer aqui ao IAPMEI sugestões, ideias e práticas que implementámos, muitas delas no sentido de apoiar as empresas a olhar para esta área do capital humano, porque efetivamente sentimos e continuamos a sentir que o acesso às pessoas está difícil e muitas vezes tem que ser comatada com recurso à imigração, etc., ou com profissionais que
que nós ainda não têm o nível de qualificação ou de aptidões que nós queríamos para determinada função. Isso é, obviamente, um prejuízo grande para as empresas e até vimos ali atrás que era um prejuízo grande para a própria adoção do ESG, não é? Porque não há assim tanta gente de especialidade em sustentabilidade, apesar de tudo, e não há assim tantos recursos humanos que possam apoiar as empresas muitas vezes neste âmbito, não é? Quer na adoção de ferramentas digitais no âmbito da governação, quer no âmbito das questões mais ambientais, do cumprimento das diferentes obrigações da taxonomia europeia, e portanto é um programa, é um problema que se mantém quer a nível produtivo, quer a nível da gestão e operação das empresas, não é? Das organizações em geral. Um, e também aqui, e como vos dizia há pouco, sobretudo no âmbito do IFP, têm saído imensos avisos, eu aqui uso imensos com alguma propriedade, que eles têm sido de facto muitos, até para a administração pública, no âmbito deste programa, eh, têm sido incentivos para a requalificação dos quadros da administração pública. Por exemplo, um dos últimos que está disponível é até para as regiões autónomas, portanto, mesmo nas regiões autónomas, e portanto tem saído a nível dos diferentes programas temáticos, tem saído avisos no âmbito deste sistema de incentivos. E este sistema de incentivos eu queria que pensassem nele tanto para o nível da gestão, ou seja, a qualificação da gestão, tem existido incentivos neste âmbito, como aquilo que já era clássico, não é? Que é os estágios profissionais, medidas de valorização à contratação de médio e longo prazo, também são muito, muito frequentes, mas também, e cada vez mais, medidas de apoio ao emprego jovem, que continua a ser um problema sério, embora eu acho que estamos a resolver por ter menos jovens, não é? Portanto, se calhar resolvemos pela questão demográfica. É que qualquer dia não temos jovens e, portanto, não temos problemas de emprego jovem, brincando aqui um bocadinho, mas efetivamente, quer neste âmbito da qualificação do jovem, da contratação de jovens, mas também muito na qualificação, na contratação de públicos mais vulneráveis, quer mais uma vez naquilo que também já dissemos, nos géneros menos representados em determinadas áreas, há majorações para candidaturas nesse âmbito e, portanto, o espectro tem sido bem coberto, mais uma vez, muito, ou quase sempre, no âmbito do IFP, portanto, eu diria que este programa é fácil de acompanhar, basta acompanhar as medidas do IFP, mas não só, não é? Os próprios programas regionais, não é? E tem sido uma característica muito comum aqui ao Portugal 2030, os próprios programas regionais, quando digo regionais, o Norte, Centro, Alentejo, mas também em Lisboa e Algarve, que são aqueles onde também há menos acesso aos incentivos, não é? Lisboa e Algarve, pela questão de já estarem na média de desenvolvimento europeu, ou pelo menos perto disso. São regiões menos contempladas por estas coisas, mas estes programas regionais também abriram, já no passado, já durante este ano de 2025, candidaturas à qualificação dos trabalhadores e à atração de pessoal qualificado, incluindo de doutorado. Já houve incentivos neste âmbito e, portanto, tem havido sucessivos avisos que têm sido lançados no âmbito deste tema de incentivos. Bom, olhando aqui agora um bocadinho para outra ótica, e vamos já aqui falar um bocadinho do Banco Português de Fomento, que tem estado efetivamente também agora no centro das atenções, e respondendo simultaneamente aqui uma questão que vem dos incentivos frequentemente, ou que nos chega frequentemente dos incentivos, que é posso ou não obter algum tipo de garantias para começar a receber dinheiro antes dos reembolsos das próprias entidades promotoras destes incentivos. Vamos imaginar que vocês tiveram uma candidatura a uma inovação produtiva, a candidatura foi aprovada ou tem o sério risco de ser aprovada e efetivamente ainda não receberam o adiantamento inicial, ou estão entre pedidos de pagamento e essa verba ainda não vos chegou. Hoje o Banco de Fomento, por exemplo, tem e entrando aqui nas linhas de financiamento, ou seja,
valores reembolsáveis, quase sempre com juros, portanto, estamos a falar mesmo de linha de financiamento no sentido puro e duro da palavra. Hoje o Banco Português de Fomento tem, por exemplo, uma garantia do Portugal 2030 que permite, no fundo, adiantar dinheiro para o início das candidaturas sobre indicação de que essa candidatura será aprovada e será financiada no âmbito de Portugal 2030, não é? E, portanto, também já aqui deste ponto de vista estão a ser desenvolvidos, ou foi desenvolvido um mecanismo que permite às empresas acionar aqui algumas garantias, o que é francamente interessante, e também o Banco Português de Fomento, neste caso em conjunto com as sociedades de garantia mútua, desenvolveram aquilo que vocês conheceram como as linhas de InvestEU. Eu, por acaso, falei há muito pouco tempo com um diretor de uma garantia mútua que me diz que ainda há algumas verbas em algumas destas linhas disponíveis e, portanto, eu deixei-as estar aqui. Também deixo a informação de que, duas informações até muito interessantes e que se calhar não são do vosso conhecimento, e que tem a ver com, por um lado, a fusão dos sistemas de garantia mútua. Portanto, nós tínhamos, sobretudo, a nível continental, quatro, agora não tenho aqui o número preciso, mas tínhamos aqui algumas garantias mútuas, sociedades de garantias mútuas que atuavam um pouco por todo o país. Tínhamos a Norgarante, a Lisgarante, a Garval, são pelo menos as três que eu me lembro assim de repente, e penso que são as três, efetivamente, que existem. Que vão ser fundidas numa única sociedade de garantia mútua. Portanto, esta é uma mera curiosidade, mas provavelmente em breve teremos um outro nome para esta sociedade de garantia mútua, única que vai passar a existir no país. Mas a informação mais importante é efetivamente aquela que nos diz que ao contrário do que era tradicional, ou seja, no âmbito de uma linha de financiamento, geralmente vocês o que faziam junto do vosso banco, tentavam fazer primeiro aprovar o financiamento junto do banco, e depois o banco tentava, no fundo, obter a garantia para esse projeto, falando com uma sociedade de garantia mútua, não é? E depois, só depois é que vocês receberiam a aprovação final do banco. E beneficiariam com isso de melhores condições, quer muitas vezes a nível de carências, quer a nível de prazos de reembolso, quer muitas vezes em termos de taxas de juro. Há uma certa inversão, e isto aconteceu já com estas linhas InvestEU, que provavelmente também veremos algo de novo neste âmbito das linhas de crédito nos próximos tempos. O que acontecia de novo é que vocês podiam inverter aqui um bocadinho o processo. É que poderiam ir primeiro à procura da garantia, no fundo, ter primeiro a garantia mútua a analisar o risco da vossa candidatura, o que depois facilitava o processo com o banco, não é? Porque obviamente se já aparecerem com, entre aspas, fiador, entre muitas aspas, é mais fácil do que efetivamente ir primeiro a negociar com o banco, sob o risco do banco não aprovar à partida e o processo cair logo ali sem chegar à sociedade de garantia mútua. Isto já acontecia, como vos digo, nas linhas InvestEU, mas também é verdade que provavelmente se vai manter nos próximos tempos. Porque ela ainda está um pouco em vigor, deixem-me falar aqui no próximo slide deste programa, InvestEU, não é? Para vos mostrar aquilo que já deve ser óbvio nesta fase da nossa conversa, que é, efetivamente, estas linhas têm elas próprias também o ESG e a sustentabilidade no seu core. Mais uma vez, hoje é muito difícil eu aprovar qualquer incentivo ou linha de financiamento, se não estiver com um projeto formatado para, de alguma forma, ser sustentável e incorporar os fatores ESG na vossa organização e no vosso projeto. E, mais uma vez, como veem aqui, temos a inovação produtiva, temos a mobilidade, tínhamos também as Smart Cities, por exemplo, que não estão aqui, mas tínhamos também muito dessa área, e a mobilidade urbana, etc. Portanto, e tínhamos aqui muito estas lógicas de sustentabilidade e de inovação e também da transição digital, né? Estes são, de facto, os dois chapéus
clássicos e que vão ficar connosco, eu diria, muito para além do Portugal 2030, que é a transição, estamos sempre a falar de transição digital e de transição climática. Um, por fim, eu também já falei um bocadinho disto há pouco, estas linhas, queria dizer, estas linhas da sustentabilidade vão um bocadinho para além vão um bocadinho para além até do setor empresarial, como pode ver aqui no último ponto, que é também muito aplicável aos setores sociais, às dimensões territoriais, ao próprio setor do turismo. O turismo sempre teve, o Turismo Portugal sempre teve linhas de apoio à qualificação da oferta, que é também uma linha de financiamento que depois se podia converter em subsídio não reembolsável. E, portanto, nas mais diferentes áreas, apesar de tudo, vamos tendo aqui financiamento para, lá está, também uma linha para a descarbonização, e para tudo o que tem a ver com a economia circular, é uma linha também recente, já deste ano de 2025, portanto, mesmo não caindo no âmbito dos incentivos, o que tem sido feito muitas vezes é que em momentos em que não há incentivos, acaba por haver algumas linhas de financiamento que abarcam os principais setores estratégicos nacionais, não é? Quer através do programa InvestEU, quer, por exemplo, destas linhas específicas do Turismo Portugal, destas linhas de apoio à descarbonização e à economia circular, incluindo aqui, por curiosidade, até o próprio setor social. Eu já falei disto, dos sistemas de incentivos de base territorial, que são efetivamente muito importantes, às vezes para microprojetos, e deixem-me contar aqui muito rapidamente uma situação particular de importância deste sistema de incentivos. Há uma empresa muito grande com quem eu falei a dada altura, em que me dizia: Tiago, eu tenho aqui um excelente trabalhador, mas o homem está descontente porque eu também não o consigo aumentar, não lhe consigo dar compensação pela capacidade que ele tem, pelo valor que ele tem, ou qualquer dia vai-se-me embora. O que é que eu faço? E por acaso falei-lhe deste sistema de incentivos, ou seja, um sistema de incentivos de base territorial que permitiu ao tal trabalhador criar uma microempresa naquela região, portanto, muito perto do sítio onde trabalhava, e usar essa empresa para ser pago efetivamente pela sua produtividade e pelo volume de negócios que gerava, com uma condição muito interessante, é que o senhor deixou-o sair e até o deixou sair com subsídio de desemprego para poder resgatar também por essa via, mas o deixou sair para criar um negócio com a condição de que ele depois trabalharia pelo menos a 50%, tinha aqui um contrato de exclusividade no início e depois ficava aqui com uma parceria estratégica com a empresa para a qual trabalhava como colaborador, e portanto foi uma forma de não deixar a pessoa fugir e de certa forma conseguir que ela efetivamente criasse o valor que tinha. E portanto é uma mera curiosidade, mas é uma aplicação simples destes sistemas de incentivos de base territorial, tem sobretudo a ver com as micro e pequenas empresas, ok? O último, então, para vos falar de algo que eu acho que é muito importante para as grandes empresas, sobretudo, não é, que muitas vezes têm estes incentivos / financiamentos vedados, e que é o regime contratual de investimento, que no fundo vamos pressupor aqui para projetos de grandes empresas, com um investimento, eu diria, igual ou superior a 25 milhões, e eu digo 25 milhões porque também é neste âmbito que começam a contar os projetos de interesse nacional, e portanto este regime é muito ligado ao interesse estratégico do próprio país, e portanto fica aqui esta referência, mas que é no fundo a capacidade de grandes empresas não contempladas pela maioria dos sistemas de incentivos poderem, junto do governo e da tutela respectiva, negociar, a maior parte das vezes junto da própria ICEP, negociar incentivos para projetos em concreto, portanto não necessariamente sujeitos a sistema, aqui à abertura de avisos de concurso, mas sim ao interesse estratégico do projeto. E pronto, grosso modo era isso que tinha para vos trazer hoje. Eu sei que a matéria é densa, eu procurei abordá-la de forma simples para que depois ela possa ser uma base de trabalho para futuras conversas e não necessariamente o fim da linha. Fica o meu contacto aqui no último slide, obviamente no âmbito da proximidade regional. Rita, se me permite,
no âmbito da proximidade regional, estas conversas podem sempre continuar, é só uma questão de nos enviar um e-mail. Nós não somos especialistas em incentivos, podemos ir bater à porta dos colegas que efetivamente têm esta área na casa, com todo o gosto, ou aqui à porta do Departamento de Instrumentos Financeiros, mas não somos, efetivamente, somos uma clínica, sobretudo geral, sobretudo alguém que anda no terreno, e portanto o ir ao terreno, o ir conhecer-vos, o perceber a vossa realidade em concreto, e depois continuarmos esta conversa já muito direcionada para o caso particular, eu acho que é de extrema utilidade.